Olá, humanos e humanas, aqui professora 2 que está falando. Essa série de videoaulas que vocês vão assistir sobre a sociologia, o surgimento da sociologia, as principais ideias do Comte, foram as primeiras aulas que a gente produziu logo no começo aí da pandemia de 2020. Então eu produzi ela para os meus alunos do ensino médio e estou aproveitando aqui para o canal Os Manos TV. Espero que curtam, é nóis! Nessa sequência de aulas, a gente vai falar em um primeiro momento dos antecedentes do surgimento da sociologia, o pensamento do Comte, as principais ideias do Comte, o positivismo no Brasil e as outras faces do positivismo. Nesse contexto, a gente vai dividir este conteúdo em 3 videoaulas. Então, como antecedentes à sociologia, a gente faz uma retomada um pouquinho maior, tá? A gente tem que imaginar que a sociologia é uma ciência ocidental, nós somos colonizados pela Europa, então a gente fala também do desenvolvimento da ciência e do pensamento ocidental. E esse pensamento ocidental ele tem uma grande mudança a partir do renascimento cultural e científico aí no final da Idade Média e que vai transcender o começo da Idade Moderna também, onde o ser humano de novo é colocado em jogo, há um retorno às velhas ideias, pensamentos, padrões estéticos, culturais e filosóficos greco-romanos, e é uma valorização do pensamento matemático, né, para que a matemática possa fazer uma leitura do mundo, das coisas e da natureza, e a ciência passa então a ser valorizada como aquela que poderia explicar as coisas, explicar o mundo e não mais a teologia. Aí nesse contexto, né, vem as reformas religiosas, as grandes navegações, o desenvolvimento da imprensa, o desenvolvimento das ideias absolutistas, e aqui cabe ressaltar o Thomas Hobbes, que já vai dar um apontamento aí com o contrato social, que de certa forma pensa a política, pensa a sociedade, o Maquiavel também, esses teóricos, assim como Thomas Moros, né, quando escreve a Utopia, eles já vão, de certa forma, fazer algumas discussões que vão colocar a política e a sociedade em jogo, no geral, né? A ciência como aquela que poderia transformar, melhorar a humanidade e livrar o ser humano, aí, ó, telinha correndo, livrar o ser humano aí das que eles vão chamar trevas, né, do conhecimento, ou seja, aquele momento da Idade Média onde as pessoas não buscavam conhecimento, ficavam só pelas questões religiosas, acabaram sendo dominados pelo medo, né? Então, o iluminismo valorizando a ciência, a razão, né, juntamente com outros processos, vão acabar gerando as conhecidas revoluções burguesas, né? A Revolução Inglesa, no século XVII, e a Revolução Francesa, já que a gente vai falar principalmente do nosso personagem Augusto Comte, tá? A Revolução Industrial é um outro ponto importante, porque é um auge dessa valorização da razão, da valorização da ciência, e conforme discutiu Francis Bacon, né, aquela ciência que poderia mudar a sociedade, realmente uma ciência e um conhecimento que é poder, a partir da experiência, que a gente vai chamar de empirismo, e poderia observar a natureza, compreender os fenômenos naturais e, a partir disso, desenvolver uma ciência que realmente melhore a humanidade. E aí o desenvolvimento da Revolução Industrial põe a maquinofatura e traz novos inventos que vão transformando a Inglaterra na melhora de produtos e tudo mais. E aí nessa transformação também vem o Adam Smith, que vai discutir a sociedade a partir de um viés econômico, falando da barganha, falando do desenvolvimento desse capitalismo, valorizando a propriedade privada, a livre concorrência e tudo mais, tá? Então, a gente vê que a partir do século XV, XVI, a gente tem essa valorização aí, aqui, ó, das ciência, né, da razão, e alguns pensadores que tentam projetar uma nova sociedade e, ao mesmo tempo, nesse projeto de nova sociedade, uma ciência, um pensamento racional, matemático, que melhorasse a vida do ser humano. E conforme as coisas foram desenrolando, eles também tentavam entender um pouco, né? E o século XIX, que é o século aí do nosso personagem, o Augusto Comte, foi um século marcado por intensas revoltas
final da Revolução Francesa, era napoleônica, fortalecimento de ideologias como nacionalismo, pós-era napoleônica, né, a tentativa de restauração dos antigos reis absolutistas, mas as ideias luministas de liberdade, republicanas, continuaram, culminando aí em diversas revoltas aí em 1830, principalmente, né, a Primavera dos Povos, e por aí vai. Mas antes aqui o nosso querido Cláudio, o Palito Sapiens, para quem não conhece, acompanha agora o projeto do Professora 2, que está indo por um outro estágio, os Manos TV no YouTube, né? Ou, vamos lá, vamos deixar o Cláudio, sei se vocês vão curtir, mas ele vai... A nova maneira de encarar a doutrina religiosa auxiliou o desenvolvimento das ciências humanas, em particular das ciências sociais, na medida em que a própria sociedade perdeu a sacralidade, isto é, deixou de ser vista como obra de Deus. Para o pensamento cientificista do século XIX, são as pessoas que criam os deuses, e não o contrário. A vida humana em sociedade deixa de ser mero estágio da vida para a morte e passa agora a buscar explicações para a existência das crenças religiosas na própria sociedade. Valeu, Cláudio! Cláudio, então, aí, explicando as coisas. Mais uma citação. Cláudio me falou que não vai ler porque ele ficou com vergonha que vocês ficaram dando risada da voz dele. Mas, basicamente, né, vamos deixar aí em frente, a religião ela foi muito discutida e começou a perder espaço no Renascimento. A própria Igreja Católica vai ter que se transformar devido às reformas, à Contra-Reforma, e essa valorização da ciência vai quebrando antigos dogmas da Igreja, mostrando que a ciência era possível de explicar o mundo. A gente tem que entender que a religião ela está sendo colocada em xeque, não só pelas questões dos dogmas, mas principalmente pelo domínio político, né? Pela posse de terras e as práticas feudais, né? Existentes ainda no século XVII e XVIII. E aí que as revoluções burguesas e o iluminismo vão questionar. Vamos adiante. Então aqui, nosso personagem, uma breve bibliografia dele, eu vou falar rapidinho para a gente se ter a ideia, mas olha só que homem lindo, esse é o Comte, fundador da sociologia, e olha o nome dele, que legal para vocês darem para o filho de vocês aí, ó. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, né? Tem que fazer um bico, Comte, ele vai nascer em Montpellier, deve ser assim, devo ter falado muito errado, perdão aí, na França, 1817 ele passa a estudar com Saint-Simon. É importante entender que ele nasce, né, pós-Revolução Francesa e já na era napoleônica, então ele vai ver todo esse contexto conturbado, né, pós-Revolução Francesa, e essa valorização aí do liberalismo, do iluminismo, e a expansão das ideias iluministas devido ao Império Napoleônico. Nesse momento que ele vai estudar com Saint-Simon, Saint-Simon foi um primeiro personagem a propor uma ciência social, ou seja, que estudasse a sociedade. Ele também é considerado pelo Karl Marx como um socialista utópico, porque ele criticou a sociedade industrial que estava surgindo, mas ele idealizou uma sociedade justa, igualitária, que, segundo Marx e outros pensadores, jamais seria alcançada nos moldes que ele colocou. O Comte teve uma trajetória, então, de muito estudo, ele foi influenciado pelo Saint-Simon, mas depois discordou dele, rompeu com o Saint-Simon. Ele era muito admirado, né? Ele teve um período aí da primeira publicação dele também que ele sofreu alguns transtornos, teve alguns problemas pessoais bem complicados, separação do primeiro casamento, e aí depois, né, ele vai ter um amor platônico, nunca consumido, né, como vocês veem aqui, Clotilde, amada Clotilde, mas infelizmente ele, que diga de passagem, nunca consumou desse amor, depois ela morreu e tal, então ele teve algumas coisas bem tristes aí na sua trajetória, né?
Aqui, diga de passagem, ele foi certinho, só se aproximou dela depois que ela separou do marido. Mas aí deu errado e ela faleceu. Então aqui o Saint-Simon acabou influenciando, apesar desse rompimento, né? Há quem diga que foi o Saint-Simon que direcionou o Augusto Comte, de fato, para pensar a sociedade, pensar essa ciência, e ele influenciou o Comte em alguns pontos, né? Primeiro, essa ideia de que a história, né, tem uma linha evolutiva e se desenvolve por meio da relação entre as novas formas de organização social. Então, as mudanças que ela vai tendo, né, por exemplo, saiu desse sistema feudal e vai vindo a industrialização. Segundo ponto, né, que é a vida da sociedade. Esse aqui é um ponto bem importante, talvez um dos mais importantes, né, que a vida em sociedade tinha leis, e essas leis poderiam ser observadas e compreendidas pela ciência. Tá? Um outro ponto, que aí é uma das críticas, né, que muitos pensadores fazem em relação ao Saint-Simon, o Saint-Simon vai propor uma sociedade governada pelos cientistas e pelos industriais, que apesar de todas as contradições que havia nessa revolução industrial, né, do desemprego, dos baixos salários, a exploração nas fábricas, o Saint-Simon acreditava nesse desenvolvimento da ciência, realmente estava melhorando em muita coisa a humanidade. Tá? E o outro ponto é que o próprio Saint-Simon já havia proposto, como eu citei, uma ciência social, né? Mas vai ser o Comte que vai atribuir a ele, vai chamar primeiramente a sociologia de física social e depois sociologia. Então, aqui alguns pontinhos para a gente pensar. O Comte vai entender, então, que a ciência consegue observar essa sociedade, observando vai notar leis, aí deixa eu afastar um pouquinho aqui, tá? Que governam a estabilidade social e as mudanças sociais, o entendimento científico, né? Por que essa questão da observação é importante? Gente, a ciência que se constrói a partir do Renascimento, né? Vai ter uma discussão do René Descartes, que vai falar que o conhecimento só via a partir da razão, que o conhecimento era algo pronto, que a gente alcançava a partir da matemática, de um método científico, a partir da dúvida. Aí vem o Francis Bacon, que diz que não, a ciência, o conhecimento verdadeiro, ele é construído na experiência, ou seja, eu preciso observar. Como assim, professor? Para eu entender as marés, eu tenho que observar como que o rio se comporta, como que o mar se comporta, o que acontece naquele dia para a maré alterar, que horário que altera, ou seja, o conhecimento empírico, a observação, a experiência e a repetição. E isso vai permitindo com que observe leis da natureza, leia a partir da ciência os fenômenos naturais. Tá? O que tem que entender é que esse observar a natureza, a partir da experiência da repetição, vão formular as leis da nova ciência que surgia, tá? E essa observação, o Augusto Comte vai trazer para a ciência social que ele se diz que estava criando. Por quê? Quando eu observo, eu passo a entender essas leis que fazem com que a sociedade funcione de um jeito e, ao mesmo tempo, que fazem com que ela mude. Tá? Então, ou seja, ele entendia que as ciências poderiam ser usadas para melhorar a sociedade. Tá? Uma aguinha. E aí o Comte vai falar que existia uma hierarquia nas ciências, não vou me ater muito aqui, mas veja, ele entende que o conhecimento foi uma coisa construída e foi melhorando, foi ampliando, e essas ciências tinham então uma hierarquia. Na base temos aí a matemática, né? Lá na Grécia Antiga os primeiros filósofos eram matemáticos, e ela vai chegar numa crescente. Aqui é o importante que a gente está falando dessa observação, do pensamento racional, do cálculo e tudo mais, que são as ciências da natureza, as ciências naturais. O Comte valorizava muito essas ciências, e ele vai se inspirar nos métodos dessas ciências para aplicar numa possível ciência social. Por isso que o primeiro nome da sociologia
é física social, que o próprio Augusto Comte chamou assim, física social, tá? Então, ou seja, ele queria uma ciência que compreendesse a sociedade, o funcionamento dela, os problemas dela, de uma maneira tão rigorosa quanto as ciências naturais, ou quanto a física, a química e a biologia. E aí o legal dessa escala aqui é que ele vai dizer que como esse conhecimento é uma coisa que vem de gerações, passando para gerações, e a próxima geração que recebe aquele conhecimento é uma geração que herda isso, e com isso ela consegue se melhorar e melhorar ainda mais e gerar novos conhecimentos, a sociologia, então, é o topo, é o master, é o top na balada sociológica. Seria a melhor das ciências aí, principalmente ciências. Mas o que importa é aqui, ó, Comte no topo, né? A sociologia é a ciência mais complexa, uma vez que nos fenômenos sociais, então veja, fenômenos sociais estão presentes tantos outros fenômenos de ordem psíquica, biológica, natural. Daí ser o fim essencial de toda filosofia positiva. Importante. Como o Comte ele estava desenvolvendo uma nova ciência, e ele estuda todo esse desenvolvimento, essa discussão do pensamento racional, iluminista e tal, ele vai falar primeiro de uma filosofia positiva. Está na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o